Fala galera, seguindo aqui o nosso estudo, né, falando de alguns operadores do Sistema Financeiro Nacional, a gente vai falar hoje das cooperativas de crédito, beleza? Cara, eu acho cooperativa de crédito um modelo, tá, de instituição financeira bem interessante porque tem algumas peculiaridades, tá? É bem simples de entender, tá, mas tem alguns detalhezinhos importantes. Cooperativo de crédito é uma instituição financeira feita pelas associações de pessoas. Tá? Então, o que que acontece? Um grupo de pessoas se une e forma uma instituição financeira. Para quê? Para que essa instituição financeira lhe preste serviços. Então, a primeira sacada da cooperativa de crédito é isso. Ela é feita, ela surge da associação de pessoas, tá? E elas vão prestar, essa cooperativa, ela vai prestar serviço exclusivamente para esses associados, tá? Exclusivamente para esses associados. Então, se tiver alguém que não é associado e quiser ter um serviço, não vai poder receber. Como a gente está falando de uma cooperativa, tá? Assim como outras cooperativas, aqui a gente vai ter o conceito de donos e usuários, né? Então, no mesmo momento que eles são usuários da cooperativa, eles são donos da cooperativa. Então, ali a gente está realmente falando como se fosse quase uma espécie de condomínio, sabe? Que todo mundo ali está participando junto. Uma coisa bacana da cooperativa de crédito é o seguinte: o cooperativismo, né, ele não visa lucro. Ele não visa lucro. Então, a gente está falando de uma instituição financeira que, a priori, ela não liga para dinheiro. Por quê? Porque o principal objetivo dela é fornecer esses serviços para os seus associados. E aqui vem uma das grandes vantagens da cooperativa de crédito. Porque se ela não visa lucro, ela vai fornecer os serviços mais baratos, né? Os empréstimos vão ser mais baratos, as aplicações financeiras vão render mais, né? A cooperativa vai pagar mais para quem investir nela, porque ela não visa lucro, ela visa o melhor atendimento possível aos seus associados. Então, você tem que saber que cooperativa não visa lucro e por isso, né, daí vem a grande vantagem dela, que ela tende a fornecer melhores serviços aos seus associados. Mas como é que eles vão decidir, né? Porque um banco tem lá a gerência, tem a administração. Como é que funciona a coisa na cooperativa? Funciona através de voto. E aqui, todos os associados têm o mesmo poder de voto. Então, não importa se o cara tem R$ 100 ou 1 milhão dentro da cooperativa. Cada um vai ter direito a um voto. Beleza? Só que é o seguinte, a gente está falando de uma instituição financeira que não tem o objetivo de gerar lucro, mas pode ser que gere, né? A gente está falando ali de aplicação financeira, a gente está falando de empréstimo, então pode sim ter um resultado positivo. E esse resultado positivo, ele é conhecido como sobra, tá? É conhecido como sobra. E como a cooperativa não pode ter lucro, o que que ela tem que fazer com esse dinheiro? Ela tem que repartir. Então, esse dinheiro da sobra, esse dinheiro do lucro, ela reparte entre os associados. Só que aí aqui vai ser proporcionalmente, né? Por senão é injusto. Então, aqui o cara que tem R$ 100 vai receber ali proporcional aos R$ 100 de operação que ele tem com a cooperativa, o cara que tem 1 milhão vai receber proporcional, tá? O voto não, o voto é 1 para 1. O lucro não, o lucro ele vai ser repartido de forma proporcional, tá? E da mesma forma, tá? Pode ser que dê ruim, né? Pode ser que tenha prejuízo, tá? Eventuais prejuízos também serão repartidos de forma proporcional. Ah, cara, então quer dizer que se a cooperativa tiver prejuízo, os associados vão ter que tirar dinheiro do bolso? Vão. Por isso que cooperativa de crédito é muito bacana, né? Tem essa tendência de fornecer um atendimento melhor para os seus associados, só que tem esse problema, né? Se tiverem um prejuízo, você pode ter que arcar com isso, tá? Se a cooperativa como instituição tiver prejuízo, você pode ter que arcar com isso. E depois, tá? Isso aqui é uma matéria que eu estou antecipando para vocês, que a gente vai falar de garantia do sistema financeiro nacional. Tá? A gente vai fazer isso mais para frente. Lá na frente a gente vai falar de um cara chamado FGV.
GC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante os depósitos feitos em conta corrente, em conta poupança, a gente vê isso lá na frente. O que eu quero que vocês gravem é que os recursos aplicados dentro da cooperativa de crédito, eles têm a garantia do FGCOP, tá? Do FGCOP, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Quando a gente estudar de garantia lá na frente, isso vai fazer mais sentido. Mas pensa assim, banco vai ter a garantia do FGC, cooperativa vai ter a garantia do FGCOP, tá? É uma informação que quase não é cobrada em prova, mas guarda que lá na frente vai ser útil para a gente. E para fechar, né, como não poderia ser diferente, as cooperativas elas são autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central, tá? É isso, como eu falei, é um assunto bem simples, mas tem alguns detalhezinhos. O principal ponto que eu chamo de atenção é o ponto do voto ser um para um, tá? Do voto, cada um ter direito a um voto e que o rateio do lucro ou o rateio das perdas vai ser proporcional, tá? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E lembrando, quem quiser um material de apoio com questões, resoluções, a gente tem aqui o Manual dos Bancos disponível no primeiro link da descrição. E uma coisa que eu não costumo pedir, tá? Mas pedir para vocês também, me adiciona lá no Instagram, se você não me segue ainda, porque eu faço muitas perguntas lá, acaba tendo ali um contato mais rápido do que aqui pelo YouTube, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.